A nossa conversa aqui hoje é a respeito de como as ferramentas de supply chain podem contribuir para que a gente faça este uso racional dos recursos da saúde. E mais, como é que com toda essa ferramenta de supply chain, com toda essa coordenação de compras, a gente pode garantir qualidade, transparência e segurança do paciente. A gente não pode perder de vista. Acabamos de falar sobre governança clínica e o que a gente quer saber é como essas duas áreas podem dialogar melhor. Como a gente pode manter os bons resultados, tanto econômico-financeiros quanto qualidade e segurança. E como essa transparência, Ademar, vai dar para nós este resultado, este impacto positivo nos serviços e no sistema de saúde. Como é que a gente utiliza as ferramentas digitais, as ferramentas de comunicação, os dados que a gente tem disponível, para que isso realmente contribua na melhor tomada de decisão? Então, o nosso papo agora, nesses próximos 50 minutos, vai ser sobre isso. A gente convida o João para trazer para nós. Como, João, você acredita que estes conceitos de supply chain, estas ações de melhoria da gestão da cadeia de suprimentos, pode contribuir para que a gente tenha esse uso racional e mais e melhor dos recursos na saúde, já que a gente está falando de recursos que são finitos, né? Exato. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez aqui. Poder debater um tema tão complexo, né? Mas eu gosto, né? Eu acho que esse tipo de tema, quando a gente fala de supply chain, que pouca gente entende o que é supply chain nada mais é uma metodologia de trabalho de fazer a gente trabalhar integrado. Acho que a única forma da gente conseguir otimizar todos os recursos numa cadeia tão complexa que nem a hospitalar é nada mais das mãos, né? Não adianta o médico querer do jeito dele e não gerar resultado para o hospital, não adianta eu querer comprar o mais barato, mas não serve para o médico, então é hora de unir as forças, né? Eu acho que o setor da saúde, quem está aqui mais tempo que eu estou há 10 anos, eu tenho uma bagagem em indústria, o que foi muito bom, porque o que eu acho que a salvação para tudo isso é trabalhar em metodologia. E essas metodologias eu aprendi na indústria, eu estou trazendo o conceito de supply chain, são dos caras aqui, junto com o meu parceiro Oyama, que tem uma vivência muito grande no setor hospitalar, tentar trazer essa bandeira do supply chain, essas metodologias de trabalho, porque se você não tiver metodologia, você não coloca todos esses entes da cadeia, que dentro de todas as cadeias que eu já trabalhei, eu trabalhei em engenharia, trabalhei em químico, trabalhei em papel e celulose, trabalhei em farmacêutica, mas o setor hospitalar é o mais complexo, é o que tem mais gente. Como é que você une essas pessoas? Se não tiver metodologia, nunca vai dar certo. E é essa bandeira que eu venho trazendo, né? Eu acho que o setor da saúde está passando por um dos momentos mais difíceis da história dele, né? Os hospitais não estão recebendo, as operadoras não estão podendo pagar. E como é que a gente fecha essa equação e fica operando, né? Eu acho que toda crise, para mim, é uma oportunidade para a supply chain, que é essa bandeira. Que é a hora que está todo mundo na dificuldade e ouve e quer se ajudar. Porque senão fica aquela coisa de trabalhar em silos, que é o que leva, né? O hospital hoje, se você olhar, é um lugar de muito desperdício, né? Por isso que dentro de umas metodologias que eu gosto de falar é o Lean, né? Porque o Lean ajuda a fazer a operação mais enxuta. E o hospital é um lugar de muita decisão complexa. Por isso que uma metodologia legal também é o Six Sigma. Então, é essa bandeira que eu quero trazer muito, Tassira, de a gente levar. Existem muitas né? Vou falar um pouco de sistemas, depois eu quero, obviamente, dividir aqui com os meus parceiros. Eu falo para vocês assim, tem um lado bom e um lado ruim. Nós temos muito sistema bom no setor do hospitalar já. Antigamente não tinha. A gente tem muita ferramenta boa, muita inteligência, muita, né, forma de trabalhar, muito fornecedor preparado. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que eu acho que a gente tem pouca gente com formação para poder usar essas ferramentas, né? Então eu vejo hoje que para você ter eficiência dentro dessa cadeia, você precisa de 3 pilares. Você precisa de processo, pessoas e sistemas. Processos, como eu falei, as metodologias existem e a gente está tentando pegar da indústria cada vez mais adaptar no setor da saúde. Sistemas a gente tem. Eu acho que o gap maior que eu estou vendo hoje são as pessoas, né? A formação. E é isso que a gente está buscando ajudar de alguma forma, né? Nessa linha. João, vou explorar um pouquinho mais a sua fala.
Existe no processo de trabalho dentro da cadeia de suprimentos uma etapa que fica na mão do comprador e que o comprador ele se preocupa e a entrega principal dele é comprar mais barato, né? Como você vê que isso pode estar melhor relacionado não somente nos processos da cadeia de suprimentos, mas com os processos do funcionamento hospitalar e dos resultados disso, nos resultados do próprio hospital, não do sistema nesse momento? É interessante, né? Existe uma diferença entre compras operacional e estratégica. Nem sempre comprar o mais barato é o melhor, porque se você focar em preço, às vezes você não olha o custo total. Às vezes você compra um negócio mais barato e que a enfermeira precisa usar mais. Então não foi uma boa compra, né? Então tem que ter inteligência para fazer. É o único setor que eu trabalhei em que comprar medicamento mais caro pode ser bom para o hospital, né? Em todo lugar que eu trabalhei, eu direcionava minha área de compras a comprar o mais barato. No setor hospitalar, se você tem um hospital que foi vendido para a operadora como conta aberta, o melhor para ele é a rentabilidade do medicamento. E às vezes você tem medicamento que custa 10% mais caro, mas que tem um brasíndice mais alto, é melhor aquele preço. Então é o único lugar que às vezes eu tenho que falar para o meu comprador, não compre o mais barato. Então toda essa complexidade está lá. E quem não tem inteligência em compras, de entender, né? Foi legal porque a Hospital Care, onde eu trabalho hoje, é uma rede de hospitais. Só que você fala o seguinte, qual que é a estratégia de uma rede? É tentar comprar o máximo volume ao menor preço, não é isso? Só que se os seus hospitais, eu tenho 11, foram vendidos de forma diferente, você não consegue usar essa força sua. Por quê? Se ele foi vendido, um é fee for service, o outro é empacotado, já são estratégias diferentes. Um é menor custo, o outro é maior rentabilidade. Então, quem não tem essa inteligência em compras para fazer, se ele for drivado a comprar o mais barato, ele vai errar. Ele pode errar também porque ele vai comprar o mais barato sem passar por uma comissão de padronização, onde olha qual é o impacto assistencial desse produto. Porque produto mais barato você tem de monte, né? Mas produto que de repente realmente vai gerar o custo total. Essa é uma outra metodologia que chama TCO, né? O custo total de propriedade, que um comprador tem que usar para daí ele falar para mim, olha, João, eu comprei o mais barato, me prova que é o mais barato. Aí tem essas metodologias. Então essa é uma boa pergunta porque é uma pegadinha. Mais barato nem sempre é o menor preço. Priscila, traz para nós aí as tuas palavras iniciais, antes de eu fazer a minha pergunta capciosa. Bom, é bem fácil falar depois da mesa do Torelli, em que a gente olha isso que o João falou, o impacto lá no beira-leito. Acho que o conformismo que a gente tornou por muito tempo de buscar o mais barato a qualquer custo ou o margem a qualquer custo, trouxe para nós uma possibilidade de não olhar a variabilidade no cuidado. E hoje a gente só vai ter uma estratégia adequada para trabalhar padronização de material e padronização da prática assistencial e nem só do material, porque eu brinco que o jeito, se todo mundo aqui já pensou qual é a melhor característica que as indústrias têm, óbvio que a gente tem muita máquina na indústria, mas a gente tem padrão do que é feito. E quem daqui entra na beira-leito no quarto para saber como que eu faço uma punção, como que eu faço, como que a TASSE faz, é completamente diferente. Então a prática assistencial tem muita influência em material, muita influência em medicamento. E pouco se olhou isso. Então quando o João traz esse olhar do impacto no custo total, faz uma diferença a gente enxergar esses players. Eu sempre acredito que olhar o impacto da mudança de um produto, da mudança do cerne na prática da assistência vai trazer valor e não só a curto prazo, mas a longo. E eu brinco para o meu time que cuida, a gente acabou de unificar todas as padronizações dentro da BP. Hoje a gente tem um núcleo de informação técnico-assistencial em que não importa qual é o tipo de produto, a gente utiliza a mesma célula para fazer a identificação, olhando que o back-office deveria pouco se importar com qual é o quilo de açúcar que eu comprei. Está claro para todo mundo que os 3 modelos de gás que eu comprei foram validadas? Eu boto lá na cadeia de supply, olha, a marca A, a marca B e a marca C.
A segmentação de como isso é entregue na prática, e eu já vivi experiências em rede em que isso era segmentado por hospital, mas é possível segmentar dentro da mesma estrutura hospitalar, precisa ter clareza e a gente tem que parar com esse olhar que eu acredito muito, assim como eu acredito na segurança, que é quando eu pego um voo de São Paulo a Orlando, eu e o Oyama podemos ir no mesmo avião. Eu vou na classe econômica, ele vai na executiva. Nós vamos chegar no mesmo lugar. A garantia do cuidado que eu transfiro para o voo é a mesma. Então essa cortina de fumaça que a gente pôs, que a prática assistencial mais cara, com produtos diferenciados é a melhor, é mentira. Porque a gente vê que ela não se sustenta. Então eu defendo sim a coerência da prática assistencial com a melhor oportunidade de segmentação. E é supply que vai me dizer qual é o produto que vai para A para B, desde que eu diga para ele que esses daqui são equivalentes. Então, segurar na assistência a definição técnica, e eu preciso dizer para supply quais são as equivalências, mas para que ele possa fazer o melhor. E por muito tempo a gente mesclou, achou que a assistência deveria escolher o produto porque ela entende do produto. Não, ela entende tecnicamente de qualificar o produto. Mas quem vai distribuir a estratégia é quem está por trás, dentro do back-office, que eu sempre brinco que não é back-office, né? Impacta diretamente na beira-leito. Mas a gente precisa olhar isso e olhar uma coisa que a gente normalmente não olha nas cadeias de supply, que é quem faz. Que quem faz, e o Paraguai falou um pouco disso, hoje em dia a gente está no melhor momento, eu posso dizer, da autonomia clínica, em que deve fazer aquela prática quem faz melhor. E não importa muito a categoria profissional, se dentro do escopo isso for permitido. Hoje nós discutíamos curativos complexos e a tendência de eu usar cirurgia plástica ou usar estomoterapia. Tem uma diferença enorme para o back-office, quando eu uso um tipo ou quando eu uso o outro. Por vezes, supply nem vai ver, eu estou usando o mesmo material, mas a composição da prática é completamente diferente. E vai ter momentos que eu preciso usar um e vai ter momentos que eu preciso usar outro. Então, acho que a gente, como o João falou, a gente precisa entender que não é em silos que eu vou funcionar. Entender a composição da cadeia de supply é abraçado com a cadeia da prática assistencial e a prática médica. Porque quando eu olho um bioestimulador X ou Y e eu sento com a área técnica e demonstro, olha, me mostra qual é a diferença, porque tecnicamente a gente não enxerga a diferença olhando por farma, eu não vejo a diferença. E ele começa a falar as composições do pós, o acompanhamento do paciente, a reinternação, e a gente começa a buscar essas informações, a gente passa a olhar o ciclo de cuidado e não só a oportunidade de compra. Então eu ainda acho, concordo com o João e concordo com o Torelli na mesa anterior, que enxergar essa cadeia no ponto de contato, no ponto de quem cuida, é o que vai mudar a sustentabilidade, porque comprar o mais barato, fazer aquilo que é possível, pode nos salvar agora, mas não vai salvar a perpetuidade da instituição. João, um dos desafios é o diálogo, né, entre a equipe da cadeia de suprimentos e a equipe técnica. Sob o ponto de vista de quem está na cadeia de suprimentos, como é que a gente pode melhorar esse diálogo? Como é que a gente sensibiliza a equipe de supply para a necessidade da operação? Na porrada, né? Na verdade, né, a Priscila, legal, porque ela concorda, né? Que a gente tem que ter diálogo, mas tem que ser dentro de uma forma, né? Para que a gente converse sistematicamente. Né? E essas metodologias que é o que eu falo que a indústria traz, como SNOP, que é você preparar as operações da empresa. Só que o que acontece? Existe, né? Eu que estou há 10 anos no setor, né? Passei lá pela PVP, entrei no HCOR depois lá com o Torelli no desafio. Só para dar uma ideia para vocês, quando eu entrei no HCOR, 95% dos materiais que a gente comprava só tinha um fornecedor. Um fornecedor. Isso é ótimo para o assistencial, né? Foi ele que escolheu. Mas eu só tenho um preço e só tenho um cara para brigar. Como é que eu vou ter competitividade em custo, né? Então, assim, eu, como sou um cara que me formei em supply chain, o meu comportamento é não olhar hierarquia na empresa, mas olhar processo. Então, eu converso com todo mundo.
Quantas vezes na BP eu não fui na comissão do centro cirúrgico virar, senhores, eu queria saber qual que é o problema. João, você está preparado? Eu estou, eu quero saber porque eu quero te ajudar. Aí eu construí essa aliança e a gente foi resolvendo os problemas, porque não tem outra forma, né? Eu preciso ouvir, preciso desenhar, mas também preciso me posicionar para os limites da empresa, né? Olha, nós estávamos implementando um sistema RP novo. Enquanto não tinha ele, não tinha como entregar uma promessa. Eu, sendo verdadeiro com eles, eu fui construindo aliança com a assistencial. E existe uma barreira no hospital, falar, médico é difícil, médico é complicado. Cara, sempre que eu acho que assim, eu sou engenheiro, o médico ele é tão protocolar que nem eu. Eu falo em bullet, você pode reparar. O médico, ele segue procedimentos. Então, se eu consigo adequar o meu vocabulário para conversar com o médico, eu não tive dificuldade nenhuma até hoje. Inclusive, oncologistas, né, que nós fizemos um prédio na BP lá, a Torre 7 do Mirante, custou 115 milhões, na época do Dr. Buzaide. Foi uma maravilha conversar com ele, dava aula para nós, mas você precisa saber conversar e construir essa aliança. E começa com você querer, né? Essa conversa com a Priscila é fundamental. Nós vamos ter conversa fácil em negócio? Não. Não existe consenso rápido. Ah, qual é o melhor produto? Priscila, cara, eu estou com um material aqui que custa 20% menos. Mas, João, isso vai me dificultar. Essa discussão precisa acontecer. Mas não pode ser levado para um lado pessoal. Porque o problema é que daí começa eu querer disputar conhecimento com a pessoa, vira um problema pessoal. E enquanto ele não sumir, a gente não resolve o problema da empresa. Então, você tem que ter o comportamento de querer achar a solução pensando na empresa e não nas suas questões pessoais. Então, assim, existem metodologias que fazem com que você tenha conversas semanais, que fazem com que você tenha conversas mensais, mas tem que ter uma pauta resolutiva também, porque senão ficar discutindo, não toma ação, né? Mas existem metodologias, uma delas é a SNOP, que ajuda você mensalmente a falar, cara, o que nós precisamos. Ela pode discutir, inclusive, olha, na área de imagem, precisamos parar essa ressonância, esse tomógrafo para fazer a preventiva. Porque se você perguntar para o pessoal de lá, ninguém para. Ninguém quer perder a agenda, né? E a grande discussão que eu tenho com os fornecedores é que ninguém faz manutenção preventiva em horário que não seja comercial, as grandes empresas. Então é um grande desafio de chegar com ele e falar, cara, por que você não faz manutenção e ressonância na madrugada quando não tem um paciente? Eu tenho que fazer em horário comercial hoje. Aí eu tenho que negociar com ele. Aí você prevê isso, você vai ter que parar nesse horário. Se você não sistematizar essa conversa, primeiro que nem todo mundo que precisa ser informado será. Aí a pessoa, mas quem autorizou? Começa aquela briga interna. Então precisa, mas assim, não vejo outra forma a não ser essa conversa inteligente, né? Pessoas que tenham o poder de tomada de decisão, porque não adianta nada botar essas reuniões, botar uma pessoa que é só para levar a informação. Então são práticas que a indústria faz há anos disso, né? Então ela monta um planejamento de operação, depois semanalmente ela acompanha, e, obviamente, ela coloca as pessoas que conseguem tomar decisão para que essas pessoas possam dizer o que é melhor para a empresa naquela operação. Esse é o caminho que eu entendo mais aí efetivo. Antes de colocar o Ademar aqui na conversa, Priscila, sobre a sua observação, sobre a sua experiência, como tem acontecido esse diálogo entre as duas equipes? Como é que a gente tem sensibilizado a equipe de cadeia de suprimentos para a necessidade técnica, né? Como é que a gente tem construído essa metodologia de envolvimento e de responsabilização também, né? Com o resultado, a segurança do paciente? Bom, tem uns 4 anos, eu brinco que eu cheguei na BP depois do João, mas eu cheguei junto com a pandemia, então eu brinco que o acelerador da pandemia apoiou muito. Mas eu sou a favor do nível 0 de deferência e expertise. Então, em 2020, a gente implantou a comissão de padronização, que até então era separada, medicamento e material, mas usando o modelo americano, que separa a deferência e expertise. Então, primeiro nível, a célula técnica, em que eu trago quem usa, porque eu sentada no ar-condicionado da minha mesa, eu posso achar a embalagem bonita, eu posso achar qualquer coisa, mas quem usa? E começamos a balizar as discussões com as pessoas que realmente utilizavam o produto, utilizavam o material, conheciam o protocolo. Eu sempre brinco que se entrar na reunião do Buzaide, você entra de um jeito e você sai de outro. Mas trazendo essa clareza de qual é a necessidade técnica,
com a necessidade técnica, a gente conseguiu montar os cenários, porque quando eu digo para o João, eu preciso de uma gaze radiopaca, ele vai dizer para mim, é uma gaze X que tem uma linha que é radiopaca, vamos botar no mercado para buscar. Quando a gente faz isso com o teste do produto, vou tirar raio-x da gaze para ver o quanto ela é radiopaca. As questões mais técnicas, eu já entrego para ela com a bola formatada. E eu digo para o João, na próxima célula, porque aí a célula técnica, eu não quero saber preço. Porque na célula técnica, quando eu começo a trazer preço, eu começo a trazer viés para a operação. Porque se está tudo bem, eu vou para o mais caro, porque a minha impressão é que está tudo bem, eu posso ir, eu posso nadar. Mas quando também não está, eu vou aceitar muita coisa. Então, assim, a gente brinca que na célula técnica, pouco importa o preço. Eu vou testar ou custa 10 ou custa 1. Quando eu vou para a célula de liderança, eu já levo dizendo, olha, o 10 ou 1 estão aprovados. São equivalentes. João, vai lá e entenda o que é necessário, o que vai buscar. Quando eu digo que está aprovado na célula técnica, eu dou a carta branca para entrar dentro do supermercado, eu brinco. Está lá na prateleira. Se vai mudar a prática assistencial, tem um flag diferenciado. Por exemplo, ninguém faz um bid de bomba de infusão e entende que eu não vou mudar a prática. Mas coisas que são do dia a dia, que dão 85% do nosso movimento, eu consigo fazer essa alteração com uma disponibilidade maior. A célula de liderança vai discutir performance do produto. É margem? É custo? Eu consigo implementar isso segmentando torre, não segmentando torre, segmentando prática? Aí nessa célula, a partir daí o céu é o limite e supply coloca para dentro as informações. Quem pede na ponta, e a gente está num processo importante de padronizar, porque sinônimo de material, de medicamento é fácil assim, mas é genérico, né? É o sal que a gente busca, fica mais fácil. Material é um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Buscar essa integração para que eu não tenha que ter dúvidas. E os requisitos precisam estar claros. Quando eu vou testar um produto, não pode haver dúvida do requisito. Porque quando vai para o Fábio, quando vai para o João, ele precisa entender qual é a característica que ele vai comparar e aí ele vai seguir a busca. Então eu sempre brinco que trabalhar nas células separadas, e eu posso dizer que nesses 3 anos eu só precisei usar a célula de governança 3 vezes, que é assim, deu pau na primeira, deu pau na segunda e nós vamos ter que ir para uma decisão de vai todo mundo para a mesa e dizer assim, entendam os cenários. Nesses 4 anos que está dando agora, eu fui para a mesa 3 vezes só. Porque a necessidade precisa estar clara. Então, a deferência do técnico é o técnico, a deferência do comitê de liderança, que define as questões relativas à cadeia de supply, o impacto para o negócio é outra. E aí a gente vai para a briga, como brincou o João, com raras vezes, mas também com os argumentos muito prontos. E eu preciso saber que hora eu vou precisar ceder e mudar uma prática, entendendo os riscos da operação, mas também eu preciso entender o outro lado. Então eu brinco que essa hierarquia, que é o modelo americano, de justificativa de padronização técnica, dá uma clareza de que eu vou aceitar a deferência e expertise. O João vai me entender e eu vou entender o João. Quando não der certo, a gente vai para a mesa discutir, mas flui melhor. E tem fluído bastante. Hoje a gente está com 92% dos materiais com mais de 3, tirando aí os que são equipamento independentes, com mais de 3 fabricantes. Então, o nosso poder de discussão fica muito maior. Muito bom. Mandem as suas perguntas pelo QR Code que a gente recebe aqui e já daqui a pouco a gente consegue passar para a mesa. Ademar, diz para a gente a tua leitura sobre essa relação da cadeia de suprimentos, o impacto que ele traz no sistema e a necessidade desse diálogo, né, entre o técnico e a cadeia de suprimentos para que a gente possa aí ter essa utilização racional e transparente dos recursos em saúde. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade. Eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, da qual eu sou membro do Conselho de Administração e também sou médico do Hospital Bahia Sul e da Clínica Imagem. Prazer em conhecê-lo, não o conhecia, mas nós somos do mesmo grupo. Eu quero dizer que eu tenho uma profunda admiração pela gestão da cadeia de suprimentos, porque em muitos lugares nesse país, a cadeia de suprimentos ela representa o resultado, muitas vezes, da operação de um hospital. A gente tem uma inversão entre a margem nos produtos
e o valor que você remunera muitas vezes a hotelaria ou o serviço de um modo geral, e de um modo geral materiais, medicamentos exercem em muitos locais, em muitos contratos, Brasil afora, uma porção muito relevante do resultado das empresas. Então a gente, às vezes a realidade de um grande hospital é uma, mas a realidade às vezes de hospitais menores, muito do resultado está baseado dentro dessa cadeia. Então a responsabilidade é enorme nisso aí, né? E a gente está vivendo um sistema que está em crise, né? Um sistema que está tentando se reinventar. O setor público hoje, que representa aí 45% mais ou menos do orçamento global da saúde no Brasil, tem que atender 75% da população. 55% mais ou menos na área privada, atendendo 25%, 26%. A gente tentando oferecer na rede privada o que há de melhor no mundo, porque a exigência aqui, com acesso à informação, é oferecer o que é o melhor no planeta Terra, independente da nossa capacidade de gerar riqueza para financiar, né? E a gente tem que administrar isso. A gente passa o dia administrando expectativas, né? Esse equilíbrio de expectativa entre o paciente, entre o médico, entre o acionista, né? A imprensa, às vezes, né? Que está em cima do que a gente está fazendo. Então é extremamente complexa essa relação e a gente, ao mesmo tempo, está tentando reequilibrar essa relação entre, olha, o que é resultado de serviço, o que é custo realmente de materiais, medicamentos, equipamentos, etc. Então a gente vai ter que buscar esse equilíbrio de uma maneira muito responsável, né? E no final do dia o que interessa é o resultado pro paciente, né? Então esse equilíbrio que a gente tem que buscar entre o custo e o resultado que a gente está tendo nas operações, se ela não se reverter em resultado para o paciente, não vai fazer nenhum sentido, né? Então acho que a questão aqui é o equilíbrio. E aí a gente precisa ter alguns cuidados, né? O primeiro, a gente tem que oferecer uma sustentabilidade para os serviços onde a gente está inserido, porque todo serviço de saúde ele é um ativo da sociedade, ele não é apenas um ativo do acionista, um ativo do controlador ou etc. Ele é um ativo da sociedade. Um local onde você tem uma boa assistência é um local onde aquela sociedade tem à sua disposição algo que tem um valor inestimável, que é o acesso à saúde, você reduzir o risco de vida dessa população, né? Então a gente precisa trabalhar essa sustentabilidade, buscar mas a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro é comunicação assertiva, né? Eu acho que tem que ter uma comunicação muito clara, muito transparente. Você não tem que tentar justificar com o médico ou com o paciente, você tem que ter clareza, falar assim, olha, não, isso aqui dentro dessa realidade é impraticável, esse tipo de produto para essa operação é impraticável, é insustentável, a gente vai ter que rever, buscar alternativas, usar criatividade, fazer parcerias e assim vai, né? Tem que ter transparência na comunicação e não é só na oferta do serviço, é no resultado também, né? Você fala, olha, isso pode impactar o resultado e daí vem a questão técnica, discutir com quem conhece o quanto que isso pode, porque nem sempre a gente tem números objetivos, às vezes é uma sensação, às vezes é uma observação, às vezes intuitiva em alguns casos, onde você não tem resultados objetivos em algumas situações, então você, se não tem que buscar esse resultado objetivo para você poder selecionar a melhor oferta. A segunda questão que eu já comentei é o resultado assistencial, ele não pode ser comprometido, porque no longo prazo, no médio, aliás, nem no longo, né, no curto prazo já dá problema. No curto prazo ele já dá problemas, no médio, no longo então nem se fala. E o terceiro é você ter uma inteligência de dados absolutamente estruturada, onde você possa sair da opinião e ficar realmente focado nos dados, né? E aí, aqui eu venho trazer uma chamada, né? Que quando você monta uma estrutura de dados, você vai resolvendo vários outros problemas, como transparência,
rastreabilidade, origem, né? Como que isso está impactando nos nossos resultados. Então, essa tríade da sustentabilidade, que a gente tem a comunicação assertiva, um resultado assistencial adequado e uma inteligência de dados onde a gente possa realmente ter as métricas adequadas, é essencial. E a gente hoje tem, como você falou, né, processos, pessoas e sistemas. Hoje nós temos sistemas extremamente robustos, extremamente estruturados, que estão em constante evolução, né? E aqui a gente precisa ter essa atenção, né? Os nossos sistemas, eles precisam estar se adaptando constantemente às mudanças de realidade que a gente vem tendo. Mudanças de realidade em contratos, mudanças de realidade de cenário de mercado, mudanças de realidade de perfil de atendimento que muitas vezes os serviços têm, que são extremamente diferentes. É diferente o perfil, né, de um hospital público, de um hospital privado, é diferente o perfil, às vezes, de um hospital nichado em cardiologia, em cirurgia plástica, de um hospital geral, né? Então a gente precisa ter esses cuidados. E por último, eu queria falar assim, que é um desafio imenso você trabalhar num hospital, né? Como já foi falado aqui, tem alguns artigos do Christensen, que é um pesquisador da Harvard. Ele sempre dá ele costuma dar um exemplo de uma empresa de metalurgia lá nos Estados Unidos, em que ela começou, né, fazendo produtos metalúrgicos. À medida que ela foi crescendo, as novas unidades foram sendo criadas especializadas, né? Uma em tubulações, uma em metais planos, outras em conexões. Mas a primeira unidade eles mantiveram atendendo vários setores, né? Aí depois de algum tempo, a única que dava resultado ruim era a que atendia tudo, né? E a nossa vida no hospital, às vezes ela é um pouco ingrata, né? Porque pode chegar qualquer coisa na porta da emergência, tem que estar preparado para qualquer coisa, tem que ter material para qualquer coisa, tem que ter médico para qualquer coisa. Então é algo assim heróico mesmo a gente manter, né, resultados positivos, mantendo uma cadeia de suprimentos que atenda essas necessidades complexas e ainda mantendo uma boa relação com o paciente, com o médico e com o controlador, né? Seja o governo, seja o acionista, ou seja uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, para iniciar minha fala, eu queria trazer esses pontos. Já estão chegando perguntas aqui. Acho que a gente pode começar a introduzir as perguntas do público. E acho que eu trago para o Ademar a pergunta da Virgínia Paraíso. Na busca pela sustentabilidade no setor de saúde, como equalizar custo e rentabilidade na ótica das fontes pagadoras de hospitais e agregar valor aos pacientes? Às vezes não dá, né? Às vezes você não consegue chegar num consenso negocial, né? Isso a gente tem visto em inúmeras situações, né? O nível de exigência que chega em relação ao hospital, o mínimo que você precisa oferecer, né, em termos de produto, oferta, e aí o que eles, muitas vezes a operadora quer pagar, na primeira oferta você não consegue equacionar, né? Aí você tem que buscar uma negociação inteligente, que não é necessariamente uma negociação apenas de preço, né? Às vezes é uma negociação de parcerias, de modelos parcerizados com fornecedores, modelos padronizados com a própria operadora, né? Só que o que a gente está vendo é uma desconexão entre a capacidade de pagamento, não da seguradora, porque a seguradora, em boa parte das operações, ela é um intermediário financeiro. A gente está vendo um problema na capacidade de pagamento agora de quem contrata o plano de saúde. As empresas estão com dificuldade de repassar, de absorver o repasse do aumento de custo nos planos, né? E a gente está vendo, assim, às vezes a gente ouve, né, a inflação da saúde de uma maneira colocando a culpa, às vezes, em quem presta o serviço, e na verdade não é. Quando a gente vai fazer a composição, por exemplo, do VCMH, se você analisar e for dividir o custo, o que compõe o VCMH, tem uma parte que é incorporação de novas tecnologias, novos serviços, novos produtos,
tem uma parte que é o aumento do custo unitário desse produto, mas o que mais varia tem sido o volume de utilização desses serviços, né? E isso a gente tem tido dificuldade para passar para a operadora esse fenômeno, né? Em que nós não estamos aumentando o nosso preço unitário do serviço, a gente não está aumentando, não estamos incorporando de uma maneira significativa novas tecnologias, o impacto é relativamente pequeno dentro da sinistralidade das operadoras, mas ela está com a operadora agora está com uma dificuldade, ela não consegue repassar para a empresa que paga o plano de saúde. Muitas vezes ela não consegue repassar na integralidade o custo da sinistralidade que elevou para quem paga, quem contrata. E hoje a maior parte dos contratos são empresariais, a gente tem no Brasil aí aproximadamente 17% de coletivos por adesão, 60 e poucos por cento de coletivos empresariais e 17% mais ou menos de planos individuais, que é muito pouco, né? Então, nessa negociação direta dos planos de saúde com as empresas, ela não está conseguindo repassar, está sentindo a sinistralidade aumentar e está tentando fazer essa gestão com a rede, né? Ou, muitas vezes, aumentando o prazo de pagamento, o ciclo de pagamento está sendo alongado, né? Muitas vezes renegociando valores, tentando baixar esses valores, né? Trocando volume, né? Justificando volume por preço, né? O que a gente muitas vezes não consegue equacionar, né? E repito, né? Em algumas situações a gente não vai conseguir prestar o serviço por aquele valor com resultado positivo. Então a gente vai ter que começar a fazer algumas opções em algumas situações, né? E aí vem toda uma questão aí negocial, né? Que não é nada fácil. E é por isso que a gente precisa ter sempre um controle de dados muito claro. É muito importante que toda a parte de supply esteja muito alinhada com a gestão. A parte clínica também precisa entender, porque a gente não pode ser surpreendido com novas demandas no meio desse processo, que às vezes acontece, né? Surge uma necessidade que não estava previsto dentro de toda uma preparação que a gente fez dentro daquela negociação, né? Então é um conjunto de situações. Agora, o cenário vai exigir inovação agora, em novos modelos de negócio, novos modelos de parceria com planos, inclusive novos modelos de parceria com as empresas, né? A gente está vendo novos modelos de negociação onde o prestador de serviço ele está suplantando o intermediador financeiro, que é o plano de saúde, e indo em direção à negociação direta com as empresas em algumas prestações de serviço, porque o modelo às vezes acaba sendo vantajoso, né? A gente tem muitos contratos, às vezes são com coparticipação, né? Que às vezes gera problemas até para o RH das empresas de fazer essa gestão. Você imagina, por exemplo, um funcionário que ganha R$2.000, R$3.000 por mês, que vem uma coparticipação de R$500, R$600, isso tem um impacto enorme na renda dele, né? Aí ele vai no RH da empresa, aí a RH da empresa começa a questionar todo esse preço, todo esse custo, porque às vezes a coparticipação é mais alta do que o valor que ela paga para a rede, né? Então, tudo isso precisa ser reavaliado, né? Então, vão ter situações que realmente a gente tem que colocar os dados na mesa e discutir com transparência e clareza. E vencer outro problema do sistema, que é um problema de confiança, né? Às vezes a gente não tem uma confiança adequada, né? A gente entra às vezes numa negociação como uma disputa, né? E na verdade não é. Todo mundo tem que convergir para a sustentabilidade do sistema, porque se ele quebrar, todo mundo vai ter que se reposicionar, e a gente sabe que geralmente a corda estoura para os mais fracos. Sobrevivem quem tem mais estrutura, quem tem mais um mix de produtos mais equilibrado, e às vezes os menores acabam realmente quebrando. E essa crise da saúde, realmente, infelizmente, eu acho que muita gente que não se adequar com uma gestão muito adequada, muito profissional, um controle de dados, um foco em resultado do paciente e uma excelente capacidade negocial, não vai sobreviver nesses próximos anos aí, dada a dificuldade de financiamento do setor por parte das empresas. O custo assistencial está aumentando e o resultado empresarial do Brasil não está acompanhando isso. Medicina, às vezes, é PIB, né? Você precisa do desenvolvimento econômico para gerar riqueza para consumir a medicina privada,
e você precisa do desenvolvimento econômico para gerar tributo para financiar a medicina pública. E a gente não está, o desenvolvimento da saúde não tá sendo acompanhado pelo desenvolvimento econômico no Brasil nos últimos anos. Veja que essa equação de sustentabilidade, ela é difícil. Né? A gente não está conseguindo dialogar para chegar numa nova forma de prestar assistência à saúde, assistência com qualidade e garantindo a perenidade do sistema. Precisa de cada vez mais transparência e os dados são de extrema importância. Além dos dados, a informação e a nossa capacidade, enquanto gestor, de fazer a leitura real e verdadeira dessa informação e transformar isso em matéria-prima para a tomada de decisão acertada. Ou matéria-prima para desenvolver as nossas evidências para quem vai tomar essa decisão, que pode ser o legislativo, o regulatório, o executivo ou o gestor do nosso hospital. Né? A gente precisa cada vez mais de pessoas realmente preparadas para construir todas essas evidências e pensar nesses novos modelos. Mas existe o modelo hospitalar que mais atende a nossa população no Brasil, são os pequenos hospitais. São os hospitais que começaram e que são geridos como empresa familiar. Né? A população que tem acesso ao serviço de saúde, ou é Santa Casa, em sua maioria, não são as grandes empresas. Quando a gente discute os problemas, a gente discute baseado nas grandes redes. Mas não, a gente precisa falar daquele que dá acesso ao serviço no interior do Brasil, no nosso grande Brasil, e não na megalópole, não no metaverso que é São Paulo. E chega para nós aqui uma pergunta do Matheus Barreto, que é exatamente nessa direção. Vejo na prática um grande desafio em centros que não têm a estrutura organizacional que vocês têm. E um gestor que se interesse, por essas variáveis que envolvem a prestação de serviço, a beira-leito e do próprio profissional de saúde. E entender essas variáveis e relacionar isso com a tomada de decisão e da gestão. Do ponto de vista prático, devido ao pouco tempo livre de ambos, em que momento vocês conseguem e que estratégias, além de conversar, vocês utilizam para chegar ao melhor resultado para ambos? Eu acho que eu vou na fala inicial do João, que é método. Precisa ter clareza qual é o método. Eu posso não concordar. Nem sempre a instituição, com todos os players, vai ter o mesmo entendimento e a mesma bagagem para diferentes informações. Mas a gente precisa ter um norte, e esse norte precisa ser o mesmo. Então, a metodologia que a gente vai escolher, e aí eu sempre sou a favor que metodologia que é validada, que é conhecida, ela é adaptável ao tamanho do hospital, ao nicho, ao mercado, porque são metodologias que já deram certo em vários cenários, em vários processos. Então, eu sempre acho que inovação é sempre bem-vinda, mas eu falo, vamos começar pelo arroz e feijão de ter um método e todo mundo ter clareza de papéis e responsabilidades, e a informação plena, porque aí quando você vai inovar, quando isso está pronto, inovar é fácil. Então eu ainda acho que capacitação é um grande diferencial e dificuldade que a gente tem aí por esse Brasilzão afora, que é uma das questões que a gente discute bastante no SEBEX, como levar um pouco disso para o Brasil inteiro e para áreas que não sejam hospitais. Lembrar, e quando o Ademar fala para a gente, né, na Abramed, a gente vê muito isso, ainda somos muito hospitalocêntricos. Como isso funciona na instituição de longa permanência, como isso funciona no diagnóstico, como isso funciona numa clínica de diálise que é fora de um hospital. Então eu acho que ter método, capacitação e lembrar que a gente vai aprender em vários cenários e não é só o hospital. Eu concordo, né? Obviamente, eu acho que delegação sem gestão é um perigo, né? Eu tive a experiência, logo que eu saí da BP, em ajudar a construir um hospital em Linhares, que chama LMC. E eu senti um pouco dessa dificuldade, né? Você está aqui nesse eixo, você procura um fornecedor, aparece e tal. Chega lá, você não acha ninguém, né? Ou se tá longe. Lá é um hospital que começou com CME terceirizado, você não achava quem pudesse fazer. Realmente tem essa dificuldade, né? Do ponto de vista, olhando fornecedores. Agora, sim, vou fazer um paralelo rápido, né? Nessa questão, por exemplo, de operador e hospital, né? Fazendo um paralelo sobre delegação sem gestão.
quando o hospital ele é contratado por uma operadora, é como se fosse uma terceirização, né? Eu vendo e o serviço quem executa é o hospital. Imagina você fazendo para uma hotelaria do hospital, uma terceirização. Você tem que ter modelo de gestão dessa terceirização, né? Você tem que chegar e falar, quando eu terceirizo uma nutrição, eu terceirizo uma lavanderia, eu terceirizo uma segurança patrimonial, eu tenho um modelo de gestão usados com SLAs, onde eu apuro todo mês, se aquele nível de serviço é o que eu acordei, né? Agora, quando uma operadora contrata um hospital, ela não faz essa gestão. E aí vira isso que o Ademar falou, esse modelo de desconfiança. Pô, será que você colocou tudo que você realmente usou? Você não está me roubando? Então isso drena, né? Isso a gente chama drena eficiência, né? Porque a gente não consegue daí ter uma relação de confiança, não consegue desenvolver as coisas, né? E profissional, eu penso muito em ser humano, né? Ser humano, ele precisa se sentir útil. Então, quanto mais transparência, quanto mais metodologia você tem, mais ele sabe se ele está seguindo o norte, se ele está fazendo aquilo que é esperado dele, né? Hoje, os hospitais deixam muito assim, você percebe que eu troco lá, né? Quantas vezes não geri área de farmácia? Você troca a farmacêutica, ela faz do jeito dela, né? E aí ela sai, e se ela era muito boa, ela sai, o processo cai. Aí você vai lá, arruma uma pessoa boa do compras, aí ele sai e leva toda a inteligência de negociação dele, sendo que aquilo lá é da empresa. Então, se você não tiver metodologia, você não retém isso, né? Então, a gente não pode deixar os processos sendo dependentes de pessoas, né? Para o bem da empresa, né? Porque eu falo para mim, eu trabalho para quem? Eu trabalho para o CNPJ que me paga, não trabalho para o meu chefe, né? E tem muita gente que trabalha para chefe, então fica fazendo modelinho igual, eu quero fazer do meu jeito. Aí você tem lá uma farmacêutica do centro cirúrgico, uma farmacêutica da UTI, uma farmacêutica de pronto-socorro, cada um tem um processo. Como é que a gente vai ter eficiência assim, né? O que eu sempre admirei no Balestrin, sabe o que foi? Porque ele nunca falou a coisa que todo mundo quer ouvir, ele sempre falou o que precisava ouvir. Então assim, tá, nós temos um problema, como é que nós vamos falar da solução? Falar do problema é fácil, mas e a solução? Nós temos que botar a metodologia de trabalho, nós temos que conversar com as pessoas, né? Nós temos que deixar um pouco mais claro o que a gente quer. Então, assim, isso é um papel primeiro do grande gestor, né? Que a gente percebe. Uma coisa que eu estava debatendo muito com o Torello outro dia é que tem pouquíssimos CEOs de hospitais que conhecem de supply chain, então nós vamos ajudar, né? Inclusive através do CBEX. Por quê? Uma coisa é eficiência assistencial, outra coisa é eficiência administrativa. A gente não pode ficar usando mais esse jargão de que o paciente vai morrer. Porque quem está morrendo é o hospital. Ah, o paciente vai morrer, eu tenho que usar 15 gases. Não, você tem que usar, não dá para usar duas. Não dá para usar 2 seringas quando você vai usar 10. Então esse discurso não pode. Só que quando é que a pessoa vai se sentir convencida de que ela precisa ajudar no resultado do hospital? Quando ela for envolvida. Quantas pessoas que trabalham no dia do hospital conhecem o DRE do hospital? Demonstrativo de resultado, qual é o lucro? Ninguém conhece, mas tem que conhecer, porque cada pessoa ali impacta numa linha de um resultado. Ou no custo variável, porque ele faz dispensação de medicamento, ou o próprio salário no custo fixo. As pessoas têm que entender um pouco disso, que o hospital é algo que todo mundo precisa ajudar a gerir. Então, um pouco tentando responder essa pergunta bastante complexa, né, porque envolve comportamento humano, mas eu vou nessa linha. Quando você põe metodologia, pelo menos você já deu um norte para as pessoas. Aí você tem um outro desafio que é capacitar as pessoas. Mas se você coloca isso como foco, quantos lugares já conseguiram atingir isso, estão colhendo os bons resultados, né? A gente tem acreditadoras hoje buscando, né? Mas o que eu falo muito das acreditadoras é que elas dão muito foco no processo assistencial. Ela fala assim, ó, sua farmácia não está operando bem, melhore ela. Só que não diz o como. Aí que entra o supply chain para falar, opa, peraí, isso aqui é legal a gente fazer um robô, isso aqui é melhor a gente pegar a CAF e mudar desse jeito, vamos implementar. Aí vem o supply chain para ajudar aquele ganho de eficiência para uma farmacêutica que nunca estudou isso, né? Então eu acho que a gente tem que começar a investir mais nesse processo e metodologia de trabalho. Já caminhando para o final, e como uma penúltima pergunta, nós estamos aqui numa grande feira de fornecedores, e trouxemos aqui para a conversa a operadora, o prestador de serviço, as pessoas, mas a gente não trouxe como é que esses fornecedores podem contribuir nessa equação. Então a gente recebe aqui a pergunta do nosso segundo coordenador do curso de Supply, que é o Carlos Oyama. Como poderíamos envolver os fabricantes no cuidado do paciente sob a ótica de custo total, protocolos e desfechos, equilibrando a sustentabilidade do setor? Só não pode ser o João a responder. Ademar quer responder.
Olha, na verdade a resposta já está implícita na pergunta, né? Essa é uma visão moderna, né? De você envolver nos resultados todos os elementos que compõem a cadeia de prestação, né? E o fornecedor é extremamente importante, porque muitas vezes, em determinadas situações, ele vai ter um custo muito considerável dentro do valor total do processo. O resultado pro paciente, que é o mais importante, tem que ser sempre o mais importante, a gente precisa ter métrica para isso. Concordo plenamente com o que o João falou, não pode ser, mas o paciente vai morrer. Não, tudo bem, não pode ser, mas tem que ter métrica, né? Tem que ter resultado, tem que avaliação de resultado. E existem estudos científicos para isso, para isso tem que ter uma boa comissão, né, de avaliação, né, de incorporação de tecnologia dentro do serviço, seja público, seja privado, tem que ter. E os fornecedores precisam se envolver, porque os fornecedores ao longo dos anos, em muitos serviços, eles já vêm se envolvendo, até contribuindo para a sustentabilidade, às vezes, do serviço. Muitas vezes fazendo modelos de negócio onde há, às vezes, um adiantamento, às vezes, para uma reforma no hospital, baseado em contratos de fornecimento. Isso, às vezes, são todos modelos que foram sendo criados ao longo dos anos de uma maneira muito desestruturada, que agora a gente tem profissionais adequados, temos formação adequada, temos novos modelos de gestão para a gente sair dessas coisas antigas e criar coisas novas. Mas para isso tem que ter formação, porque a gente não pode ter só iniciativa, né? Porque um incapaz com iniciativa é um perigo, né? Isso aí é algo que a gente não pode. Por isso que o trabalho que vocês fazem de formação é extremamente importante, como é o trabalho das sociedades de especialidades para os médicos, e eu acho que tem que ter mais interação entre o SEBEX e a sociedade de especialidades, tem que ter mais interação entre todos esses elementos da cadeia, porque sabe o que é angustiante para quem está na liderança do setor, quem está envolvido, seja na área de gestão, seja na área clínica, a gente percebe os elementos da cadeia em silos. Então você vai conversar às vezes com um gestor hospitalar, aí a gente está conversando, dizendo, poxa, como é que a gente está com dificuldade, como a gente pode melhorar o nosso resultado? Aí de repente alguém, não, vamos expandir então o número de leitos de UTI, vamos trazer um novo equipamento, agora isso aqui pode ser uma nova linha de receita. Mas ali, sozinho, decidindo sozinho, aí você vai para um fornecedor, não, eu posso te oferecer agora esse novo sistema, que ele tem mais economia de energia, eu desenvolvi agora uma nova bobina que pode fazer um novo exame, que isso aqui você pode cobrar a mais e melhorar o teu resultado. E assim, cada elemento da cadeia tentando resolver o seu problema sozinho, mas não é essa a saída. Não é resolver sozinho o problema, a gente tem que envolver todos da cadeia. Tem que envolver a operadora, tem que envolver a empresa que contrata o plano de saúde, que às vezes é o último a ser ouvido. Aliás, na maioria das vezes ele não é ouvido, né? E ele tem lá suas dificuldades, suas necessidades. Tem que ouvir o fornecedor de equipamentos, tem que ouvir o hospital e a cadeia de fornecimento, tem que ouvir o médico, né? Então, a gente não vai resolver esse problema complexo que é hoje, se a gente não começar a criar modelos integrados e soluções integradas. Eu sei que nos grandes centros a gente já tem algumas iniciativas muito positivas, né? Mas isso tem que ser uma cultura de solução integrada, não pode ser apenas exemplos, né? O exemplo é para induzir, para começar, mas a gente precisa criar uma cultura de soluções integradas. Esse é o grande desafio do setor de saúde dos próximos anos. Integrar os vários elementos de cadeia e sair dessa posição de defesa, de sempre achando que você, né, olha, nessa negociação alguém vai perder, não posso ser eu, né? Então tem que tomar esse cuidado e trazer tecnologia para nos ajudar nesse caminho, né? Eu acho que isso é essencial. Eu estava vindo para cá de táxi e aí eu percebi que o taxista não estava usando o Waze. Eu falei, o senhor poderia seguir o caminho pelo Waze? Meu Deus, está a tecnologia ali. Pô, agora você vai comprar produtos sem ter uma plataforma de procurement? Não faz mais sentido hoje fazer isso, né? Então, a gente tem que começar a usar a formação, usar a integração e usar a tecnologia. Se a gente conseguir seguir esses 3 pontos, a inovação surge automaticamente.
Priscila, quer fazer suas considerações finais? Eu acho que juntos a gente vai mais longe, mas já passou da hora da gente entender que nessa cadeia complexa como é a saúde, soluções simplistas vão resolver. Acho que a gente precisa ser mais simples para ser mais fluido, para ser mais rápido, para ser mais ágil, mas a gente precisa conversar mais com os atores. Então, isso que o Oyama traz, né? É o olhar do fornecedor que às vezes não tem a mínima ideia do que a gente faz com o produto dele depois que entrou da porta para dentro. Trazer supply muito próximo da assistência para a gente trocar. A minha dor pode ser assistencial, mas a outra dor pode ser financeira ou pode ser simplesmente de logística, porque às vezes a gente tem todo um produto que adequa e não chega no local. Então, acho que a gente precisa trabalhar juntos para a solução ser mais fluida e, óbvio, beneficiário maior desse sistema todo, o paciente na beira do leito encontrar o melhor resultado. João, o que é que a gente pode esperar dessa certificação de supply chain como uma ferramenta para os nossos gestores conseguirem contribuir mais nessa equação? Tarsila, você sabe que isso, né, eu trago o Oyama comigo porque a gente tem uma causa, gente, de tentar ajudar. Eu falo isso porque o setor da saúde são todos clientes, né? Eu, quando eu trabalhei na International Paper Papel Chamex, eu podia ou não ser cliente. Quando eu trabalhei na Dow Química, eu podia ou não ser cliente. No setor da saúde, nós todos somos clientes. Então, se a gente não tomar conta agora, a gente vai se ferrar. O maior custo que você vai ter quando aposentar vai ser seu plano de saúde e a cuidadora. Então, nós temos que tomar conta agora de ajudar isso. O Sebex, e aí por isso eu e Oyama, a gente vem trabalhando de plantar essa sementinha do que é o conceito de supply chain, que é um trabalho integrado com metodologia, né? Tentar mostrar que tem as áreas específicas de supply chain, como compras, como planejamento de estoque, como logística, né? Mas o supply chain, ele tenta colocar desde o médico até o analista de transporte de alguma forma conectada, né? Para que a gente possa entender que as coisas funcionam não por silos, e sim por processo. É isso que funciona. Isso chama-se eficiência operacional. A gente começa, né, Tarsila, tentando dar uma visão, plantar essa sementinha, para que a gente tenha mais gente pensando dessa forma. Que nós precisamos trabalhar com metodologia, que nós precisamos envolver todo mundo. Nós precisamos parar de pensar que a empresa é gerida por hierarquia, né? Que o CEO é o mais importante. Em processo não é, né? Então, a gente espera que com essa certificação a gente comece a dar essa visão um pouco mais global do que é um supply chain e depois, quem sabe, alguns cursos mais específicos para formar pessoas nessas metodologias, né? E a gente poder fazer um setor cada vez mais eficiente do ponto de vista administrativo. Muito bom. Agradecer a todos vocês a participação na nossa mesa. A gente sai daqui com a mensagem de que não há um outro caminho a seguir, a não ser o caminho da transparência, da formação de pessoas, para que a gente realmente consiga essa previsibilidade que a gente quer, que a gente consiga manter a qualidade e a segurança para o paciente e que a gente tenha um bom resultado e um impacto positivo na resolução dessa equação. E isso está na mão de nós. Nós que somos gestores e executivos é que precisamos mudar, estar preparado para mudar essa metodologia, essa forma de negociar, mudar o entendimento que a gente tem do impacto da nossa tomada de decisão no sistema. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, o Sebex está aqui para contribuir no nosso preparo enquanto gestor para tomar a melhor decisão, para equacionar esse grande problema que a gente tem agora, que é urgente. O futuro é agora, e agora é a hora que a gente tem que resolver. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.